Olá, é um prazer imenso estar com você nesse dia tão especial, onde junto vamos compartilhar um pouquinho das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas angústias e o que fazer. O que fazer quando a tragédia bate à sua porta? O que fazer quando algo inesperado acontece na sua família? O tema do programa Sempre Elas de hoje é homicídio em família. É possível perdoar? E hoje nós trouxemos aqui a pastora Patrícia de Jesus, ela que escreveu esse livro, Um Perdão que Seria Imperdoável. Ela vai contar essa experiência para nós. Ao meu lado está a doutora Giuliana, ela é coordenadora dos Jovens Casais da Igreja Catedral da Família, a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, e a pastora Marisete, coordenadora do Manancial Feminino. Nossa convidada especial de hoje, que fez esse livro belíssimo, ensinou uma história de vida para muitos, né? Um perdão que seria imperdoável. Patrícia, é um prazer ter você aqui no Sempre Elas. Prazer é todo meu poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu digo que o Senhor me permitiu viver e passar. Eu digo que fui provada e aprovada no Senhor, né? E é um prazer estar com vocês que fazem parte da minha história, que fazem parte desse meu processo de cura, de perdas, de dores, mas também de vitórias e conquistas. Nós vamos terminar o programa hoje, eu prometo, sem chorar, né? Mas será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? Eu acho que não. Patrícia, mas para quem ligou agora a televisão, não conhece a sua história, não conhece a história da Patrícia, que viajou o mundo inteiro. Esse livro também é em 3 versões, gente. Ele é espanhol, inglês e português, lançado várias edições, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Conta pra gente um pouco da sua história. Bom, Dorcas, eu vim de um lar com um pai assim, que eu admirava, que eu idolatrava. Eu cresci olhando meu pai e dizendo assim: pai, quando eu crescer eu quero casar com um homem igual você. E quando você espelha, quando você tem aquela pessoa que você admira e esse espelho trinca, você se decepciona, foi muito frustrante para mim. E eu descubro, eu com quase 3 anos de casadas, descubro que meu pai se envolveu com uma das nossas funcionárias da empresa. A decepção para mim foi muito grande, porque o meu referencial tinha destruído o projeto chamado Família na minha vida. E pouco tempo após esse fato da descoberta do envolvimento do meu pai, ele disse que não queria divórcio, que não ia terminar o relacionamento com a minha mãe. Ele e essa mulher, essa amante, os dois juntos planejaram e mataram a minha mãe. Minha mãe foi assassinada aos 37 anos de vida. Ali todos os sonhos, todos os planos que eu tinha para uma família, para ter filhos, também foram assassinados. Porque o meu espelho tinha destruído todo esse projeto chamado família. E no momento da perda, no momento da dor, vem as consequências delas. E minha mãe foi enterrada numa sexta-feira. Na segunda-feira, o meu pai me procurou e me fez um pedido. Ele falou assim: Patrícia, eu quero que você procure a polícia e fale que foi você que mandou matar sua mãe. Porque contra você a polícia não vai achar nada. Ali, o desespero foi tão forte, eu saí daquela sala correndo. E esse dia eu planejei de querer revidar contra meu pai. Mas eu lembrei de uma promessa que eu tinha feito à minha mãe, o dia que eu tinha descoberto o caso do meu pai. Ela falou: Patrícia, independente do que seu pai fizer ou falar, você nunca vai desrespeitar ele. Você nunca vai mudar a sua atitude com ele. E esse voto eu firmei com a minha mãe. E quando eu ia reagir contra meu pai, eu lembrei dessa frase. E eu guardei aquilo no meu coração. Mas naquele momento, nasceu em mim uma raiz de amargura, um ódio, uma raiva muito grande contra meu pai. Foi quando eu me tornei uma mulher amarga, uma mulher frustrada, uma mulher que não acreditava mais nas pessoas. E os dias maus, a dor e a angústia bateu sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Porque eu tive algumas experiências com o inimigo no sentido assim, que ele dizia que o mesmo que meu pai fez com a minha mãe, o meu marido faria comigo. Então eu vivi momentos de muitas torturas. É isso que eu ia perguntar, né? O que você viveu no passado acabou refletindo no seu casamento? Começou a querer refletir no seu casamento? Eu vivi 7 meses de muita tortura, de muitas chantagens, torturas emocionais. Quando essa tragédia toda aconteceu na minha vida, nós éramos da Assembleia de Deus de Campinas. E para mim era muito difícil ir para a igreja, lembrar do local onde a mãe ficava, lembrar como a minha mãe ficava, a gente ficava em família, aquilo me machucava muito. E naquele momento, conversando com meu esposo,
Nós entramos num acordo e nós viemos justamente para a Catedral da Família. Eu cheguei a ser emocionalmente muito ferida, muito machucada. Pastora Cássia, que foi minha madrinha de casamento, participou comigo naquele momento. Eu lembro das palavras dela no dia do velório da minha mãe. Então, assim, eles entraram também com esse processo de cura junto comigo. Ela chorou comigo. E antes da gente vir para a igreja, nós estávamos envolvidos. E naquele momento, nós viemos congregar aqui com vocês. E foi para mim esse momento de muita bênção. Diante do que você passou, se fosse sozinha, com certeza você estaria até hoje no fundo do poço. Para ser bem sincera com você, se eu não tivesse entrado pela cura, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Por várias vezes, como passou na minha mente, naquele momento de suicídio, eu acho que eu teria feito isso. Hein, pastora Patrícia, como você disse, você aqui ganhou a sua família, né? Deus te proporcionou filhos, amizades, né? Eu lembro que nós nos conhecemos logo que você chegou aqui. Tivemos o prazer de ter a nossa gestação juntas. Eliezer Júnior e meu filho, Gabriel, têm a mesma idade. Nasceram bem próximos. Nasceram bem próximos, se tornaram grandes amigos. E tudo isso porque você decidiu no seu coração liberar o perdão para o seu pai. Essa eu acho que foi o seu maior desafio, foi liberar o perdão para o seu pai. Porque no seu coração a sua vontade carnal era que isso não acontecesse. Mas você veio para um lugar, foi cuidada por pastoras, por pastores. Deu a liberdade, do Espírito Santo trabalhar e promover a cura no seu coração. Você decidiu isso, buscar esse perdão e conquistar esse perdão. É um longo processo, né, Patrícia? Foi um longo processo de 12 anos de cura. E eu falo assim, nós hoje que trabalhamos com casais, e os casais se pegam no início de casamento por problemas tão pequenos. Desiste tão rápido. Por tão poucas coisas. Por tão poucas coisas. Ah, não perdoa, pastora, não perdoa isso. E você é um exemplo, que você tinha 3 anos de casado, hoje a gente cuida de jovens casais, e muitas vezes eles colocam obstáculos em lhe buscar o perdão, em buscar ajuda diante de problemas muito menores do que o seu. Então você é um exemplo disso, que realmente o perdão existe. E quando nós buscamos em Deus, ele acontece. Você falando sobre casamento, naquele momento da minha mãe, o Eliezer também recebeu um conselho parecido com esse. Ele falou assim, quando você casou com ela, era de uma família tudo normal. Vocês não têm filho, aproveita, larga ela. Eliezer falou que naquele momento assim que ele ouviu aquilo, que ele falou que aquilo não veio de Deus, ele falou que veio do inferno aquilo. Ele falou assim, eu casei com ela, fiz um compromisso, na alegria ou na tristeza. E naquele momento ele falou também que ele revestiu de uma autoridade e de uma decisão. Hoje nós vamos completar 20 anos de casados, rompidos e vencidos no amor de Deus. E andando, hein, agora, né? Em nome de Jesus. E veio assim acalhar também os ministérios, né? Porque ele viajou a vida inteira, né, como cantor, e Deus usando ele. E agora Deus foi e botou a história, colocou né? Junto para que a gente possa fazer junto. Às vezes, assim, a pessoa que está nos assistindo tem uma falta de perdão, às vezes foi uma palavra que ela ouviu, às vezes foi uma atitude, uma traição, um abandono, sei lá, são tantas as formas que o inimigo usa para prender essa pessoa a uma falta de perdão. Mas lá em Mateus 6, no finalzinho da oração do Pai Nosso, porque muita gente vai na oração do Pai Nosso só até ali no finalzinho, né, no amém. E o versículo, e o 14 e o 15 diz assim, que se perdoarmos, né, se nós perdoamos a quem nos tem ofendido, o nosso Pai Celestial nos perdoará também. E tem uma condicional aí, você não é obrigado a liberar perdão para ninguém, mas se você liberar esse perdão, você será beneficiado, você será abençoado com isso. Se hoje eu tenho uma família estruturada, abençoada, hoje sou mãe de 3 filhos, nós temos um casamento abençoado, porque houve cura e houve restauração. Mas no momento que você abre mão, você pede perdão, libera perdão, você está abrindo mão da sua razão, porque a forma que aconteceu comigo foi assim, eu pensei que meu pai fosse me procurar um dia, se arrepender do que ele tinha feito, e a gente viver, digamos, uma família normal. Mas não foi isso que eu vivi. O Senhor fez com que eu fosse até meu pai, pedisse perdão para ele e liberasse o perdão sobre a vida dele. Muita gente olha para mim e fala, mas por que você pedir perdão? Porque quem tinha guardado o rancor no coração, quem estava sofrendo com aquele ressentimento, com aquela falta de perdão, era eu. A raiz de amargura estava em você, não não nele, nele, na verdade, né? Quando você não perdoa, o preso e a pessoa que está presa é você mesmo, né? Se você não consegue liberar o outro,
Quem fica preso é você mesmo. A vida não para, parece que eu tudo lembro tá de... Quantas vezes você foi comigo lá? E ela falava, não vou. Eu falava, eu vou com você. Então nós vamos entender. Eu acho que eu não compartilhei com você. Foram 3 vezes que nós fomos oficialmente diante de uma ordem de Deus. Eu fui no meu pai pedir perdão e liberar perdão. Cadeia, lá na cadeia, lá onde ele estava preso. Porque ele foi condenado, Ele né? foi condenado a 14 anos e meio. Não foi ele que matou a minha mãe. Meu pai planejou a morte dela. Então ele foi condenado como mentor intelectual. Ele que planejou toda... Porque foi simulado um assalto, uma situação assim. Então ele pegou 6 meses de cadeia a mais do que a mulher que matou minha mãe. E durante esse período que ele estava preso, o Senhor estava me moldando e me tratando também. E eu tive que ir 3 vezes no meu pai. E depois que passei esse processo de cura, de tantas dores e tantos sofrimentos, mas de tantas vitórias também, que o Senhor faz o nosso sofrimento, conquistas, eu perguntei ao Senhor um dia por que eu tinha ido no meu pai 3 vezes, pedir perdão e liberar perdão. E foi quando o Senhor falou comigo, que eu fui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quantas vezes for necessário você pedir perdão, você liberar perdão, para que a glória do Senhor se faça presente na sua vida, na sua casa, na sua família, isso que é necessário. Porque se hoje eu sou um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, se minha casa é estruturada, é restaurada, o meu casamento é abençoado, porque houve cura e a cura diária e também. obediência, né? A palavra de Deus. A palavra, não é fácil. eu falo que hoje, não é porque eu tenho um livro sobre perdão que eu tenho imunidade sobre perdão. Eu falo que a minha cota é maior um pouquinho. Porque se fala que são 70 vezes 7, dá 490 vezes. Imagina, 490 vezes eu pisando no seu pé por dia. Como que vai ser? Mas é isso que o Senhor requer de nós, que nós possamos liberar independente de quantas vezes e da forma que é. E você vai conhecer um pouquinho dessa igreja que a Patrícia tem falado, desses mananciais de mulheres, mananciais de casais, onde as pessoas entram doentes e saem restauradas. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado, às 20 horas, muito louvor, unção, Palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo, às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família.
encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista. A Prestacional, 40 anos de bons serviços. Desentupimento, dedetização, portaria, em limpeza de condomínios e também limpeza pós-obra, lavagem de tapetes e caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, reformas e construções em geral. A Prestacional, com garantia 100% de satisfação. 3224-8084. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez, até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, vocês puderam conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família. Gostaria de convidar você a fazer parte. Você que está aí nos assistindo nesse dia, nesse momento especial, você que às vezes está com a sua família desestruturada, olha, é possível reconstruí-la em Deus. Ouça agora, continuando agora com o testemunho da pastora Patrícia, onde realmente ela teve a oportunidade de liberar um perdão que seria imperdoável. Isso é tema do livro que a pastora Patrícia escreveu, né? Que já foi lançado no mundo todo, posso dizer assim, né, Patrícia? Está aqui em várias edições. Essa é o finalzinho da 7ª edição. Final da 7ª edição, olha só, gente. É um livro que tem todo o relato da vida da pastora Patrícia, o que ela viveu, tem até recortes de jornais. Naquela época, sua família era uma família que tinha uma empresa conceituada no meio evangélico, não é isso, Patrícia? A loja era no ramo, no segmento evangélico. Então, assim, aí tem tudo isso que estava guardado, os jornais, as histórias. E nesse livro eu pude contar e pude também incentivar a pessoa, porque o meu intuito hoje não é só contar o meu sofrimento, a minha dor, não. Como você superou isso, Patrícia? A cura. A cura? Veio dentro da igreja. Se eu falar assim que as psicólogas que não estão aqui hoje, graças a Deus, que elas não escutam o programa, mas eu nunca passei por uma terapia. Nunca passei por um atendimento psicológico, a não ser nos trabalhos criados e feitos aqui dentro da igreja.
Então eu falo assim, aonde eu fui curada, tratada, moldada? Aqui dentro. Aqui nós fizemos cursos, né, do MMI, fizemos o Criando Filhos, aqui nós fizemos o ONI, nós fizemos... Quando nós estávamos criando filho, a gente nem tinha filho. Nem tinha filho, ainda. estava preparando ainda. Então, assim, foram todas as experiências que o Senhor deu. Então, quer dizer assim, o Senhor nos preparou e nos capacitou para vivermos essas experiências. A verdade é essa. Hoje, assim, eu tive que ser mãe de 2 adolescentes, que meus irmãos foram morar com a gente durante 4 anos. E hoje nós temos os nossos filhos na fase de adolescência, tudo. Mas, assim, muita coisa nós aprendemos lá na raiz, né? Na origem. Você se dispôs, né? A tudo, né? Tudo. O curso de segunda-feira, que fomos 12 semanas para mudar uma vida, mulher única. Nossa, tantos. Mas o que foi mais difícil nesse processo? Qual foi a parte que você falou assim, agora eu não vou dar conta? Dorcas, o mais difícil é você perder o seu pai e a sua mãe no mesmo dia, que foi o meu caso. Eu perdi a minha mãe assassinada com um tiro e perdi o meu pai, aquele homem que eu amava, que eu admirava, que minha mãe dizia que eu brigava com ela por causa dele. Eu perdi ele no mesmo dia, porque eu sabia do envolvimento do meu pai. Na morte da minha mãe, não teve como ele ser o meu pai, aquele pai que eu tinha. Então eu perdi o pai e a mãe no mesmo dia. Patrícia, e ter um pai vivo. Mas hoje você tem um relacionamento com seu pai saudável. Hoje essa imagem do seu pai, do homem respeitado, homem íntegro, de caráter, Deus restaurou essa imagem no seu coração? Deus restaurou a imagem do meu pai. Não é aquele pai que eu tinha, aquele pai que me ensinou o certo e o errado, aquele pai que me deu carinho, que me deu amor, que me ensinou, me trilhou no caminho certos do Senhor. Não é aquele pai mais. Mas é um pai que eu respeito, que eu estou junto com ele, quando ele precisa de mim, ele me procura, vai na minha casa, mas aquele relacionamento, pra gente falar assim, nós vivemos a... Confiança foi não tem mais. Confiança que foi Digamos quebrada, assim, né? quando a gente tem as nossas vitórias, as nossas derrotas, as nossas conquistas, o que a gente faz? Você vai ligar pro seu pai, pra sua mãe? Eu não tenho isso de ligar pro meu pai. Então, assim, esse elo foi quebrado. Mas também eu vejo meu pai, eu peço bênção para ele, nós participamos, comemos na mesma mesa, sentamos no mesmo sofá, participamos da mesma coisa, porque houve uma cura, houve uma restauração. Até porque você entende que a justiça maior vem de Deus. Diante dos homens, ele cumpriu a pena. Ele foi condenado, foi preso, cumpriu pena. Aí, diante de Deus, ele com cuidar. Deus. E você tirou o cadáver do defunto que estava nas suas costas. Isso que é importante. Né? E hoje os meus filhos, a Juliana perguntou sobre os filhos, né? A senhora perguntou. Eles têm acesso, eles leem minha história, eles lêem o livro, eles participam comigo nas igrejas. O seu testemunho nas os igrejas. Três sentados na frente. É isso que eu ia falar sobre o livro. Qual foi o momento que você falou, eu tenho que compartilhar a minha história? Na realidade, não fui eu que falei, no ano de 2012, eu recebi uma promessa do Senhor. Deus falou que me daria um livro. Quando eu vi aquilo, literalmente entrou aqui e saiu aqui. Porque tem pessoas que almejam isso ao longo de uma vida, e não era desejo do meu coração. Ouvi, guardei. Passa-se alguns meses, essa abençoada aqui foi viajar de férias pra praia. Ela me liga de lá, usou essa expressão, você tá me perturbando aqui. Eu falei, como assim? Eu tô longe. Ela falou assim, não, eu aqui, Deus me incomodou para te passar um nome. Ela anota e guarda. No tempo do Senhor você vai entender, eu não sei o que é esse nome. Falei, qual é o nome? Ela, um perdão que seria imperdoável. Eu falei, nossa, muito forte. Anotei aquilo nome do jeitinho que eu falei, guardei, esqueci aquilo. E como nós fomos daqui durante 13 anos, aprova o Senhor o tempo para todas as coisas. Deus falou com o meu esposo que nós deveríamos voltar. E chegando lá, eu estava um dia muito assim, ferida, muito machucada com uma situação que tinha acontecido comigo. E eu comecei a murmurar esse dia com Deus dentro da igreja. Eu falei, Deus, eu não quero fazer livro, eu não quero contar minha história, eu não quero expor minha vida. E eu disse para Deus que eu falei assim, o Senhor fez algumas mudanças na minha vida que eu não estava preparada. E naquele momento eu estava muito triste e machucada com Deus e com a situação. E eu falei, terminei de murmurar, literalmente estava murmurando dentro da igreja e saí. Quando eu estou chegando perto da porta, um pastor que nunca tinha me visto, ele levantou para fazer oração, ele me chamou pelo nome, ele falou, Patrícia. Aí eu olhei assim, ele falou assim, Deus manda te dizer que tá te entregando um livro. Na hora eu falei, Deus, eu acabei de falar pro Senhor que eu não quero escrever livro. E ele falou assim, Deus manda te dizer mais, o livro é em português, inglês e espanhol. Aí as minhas pernas acabaram. Aí eu fiquei muito assim, atordoada, literalmente, com aquela situação. Eu disse,
E eu falei, amém, se é de Deus vai se cumprir. Fui embora e Eliezer ficou muito empolgado com o que Deus tinha falado, que ele já é empolgado nada. Ele chegou na casa do pastor, onde a gente estava hospedados, e contou o que Deus tinha falado. No momento, o pastor falou assim, mais empolgado que ele, né? Ele falou assim, que bênção, janeiro é a nossa convenção, vem lançar o livro aqui. Eu falei, pastor, impossível. Hoje são 30 de setembro, não tem como ficar pronto um livro para janeiro. Ele disse, quando Deus fala, Deus cumpre. Eu tomei posse dessa palavra, viemos embora, e chegamos aqui, eu comecei a preparar o livro. E para a honra e glória do Senhor, no dia 29 de dezembro o livro ficou pronto, em português, inglês e espanhol. E dentre as histórias, o que aconteceu comigo durante a minha vida, aí eu consegui expressar um pouco, eu pedi a Deus que eu queria honrar algumas mulheres, algumas pessoas que passaram pela minha vida durante esse tempo de tratamento de Deus, e eu não sabia como encaixar elas na minha história. E algumas, o Senhor me deu algumas estratégias. E dentre esses momentos, uma das pessoas que eu pude homenagear, que automaticamente está me homenageando, foi a pastora Cássia, que fez o prefácio, né, do meu livro. Tem a pastora Juliana também, que deu uma dedicatória também. Então, assim, foram mulheres que marcaram, cada uma que tem um pouquinho da história. A pastora Marisete, Deus deu o nome, a Dorcas faz parte dessa história também. E hoje ser um instrumento de bênção para abençoar outras vidas, isso para mim que é importante. Hoje o Senhor tem me levado em vários lugares, várias vidas têm sido curadas e transformadas através da minha experiência. Isso para mim que é importante. Estar no finalzinho da 7ª edição, para mim isso aí é só um agrado e um cuidado de Deus. O que importa são vidas serem transformadas e curadas através da minha experiência, através do que eu vivi. E se você precisa de liberar um perdão, independente se sua cicatriz está doendo, se sua dor está aberta ainda, libere perdão, peça perdão e deixe a glória do Senhor se fazer presente na sua vida como Ele se fez na minha. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Estamos à disposição. Se quiser nos levar, já vai um pacote completo. Meu esposo, pastor Eliezer de Jesus, vai, ele canta, eu venho, ministro, nós dois oramos. Abençoamos as pessoas e vidas são curadas através da nossa experiência. Obrigada, Deus abençoe. Olha, realmente, quando a gente escuta a história da Patrícia, a gente vê o quanto Deus é poderoso, que Ele é um Deus que se preocupa em curar aquilo que está, aquele relacionamento, curar as nossas feridas, as nossas mágoas, e Ele vem com o óleo do Espírito Santo de Deus e vai passando no coração e transforma a história de vida. Aquilo que parecia ser uma tragédia, de repente Deus utiliza dessa história, para estar curando outras vidas, para estar indo de encontro. Você que está aí nos assistindo neste momento, Deus está falando com você. Se você tem alguma coisa no seu coração, precisa liberar o perdão, faça isso agora, diante de Deus. Fale com Deus, peça perdão também para pessoas que você feriram, machucaram, porque Deus é o maior interessado em estar restaurando a nossa unidade, a nossa união. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.